E agora, violência no trânsito. Mais um caso de um motorista que atinge a vítima, atropela alguém no trânsito, provoca o acidente e foge sem prestar socorro. A vítima dessa vez está aqui na tela. Esse aqui, seu Altair Dutra de Souza, 51 anos. O seu Altair, trabalhador, tinha uma família, estava voltando para casa pela PR-445, está de moto, tranquilo, na dele. A família esperando o seu Altair chegar em casa. Só que daí, de repente, a família recebe uma ligação, que não é do seu Altair. A ligação, infelizmente, é do pessoal avisando, olha, o seu Altair Dutra sofreu um acidente aqui na 445. Ele estava de moto, atingiram o seu Altair de caminhão e deixaram o seu Altair assim, ó, caído na rodovia, sem prestar socorro. Se não é outra pessoa que está passando na rodovia entrar em contato com o socorro, ele ficaria caído ali o tempo que fosse necessário. E aí você imagina, para um acidente desse, quantos segundos não fazem a diferença para salvar a vida desse motociclista? Sabe o que acontece? Ele é atendido, ele é levado para o hospital, mas não resiste. O motorista, até agora, não foi localizado. Os detalhes na reportagem. O impacto da colisão foi tão violento que as raias da roda traseira da moto chegaram a se desprender. A caixa de entrega da vítima, identificada como Altair Dutra de Souza, de 51 anos, ficou totalmente destruída. Os familiares contaram que o homem saiu do trabalho e estava retornando para casa. O acidente aconteceu neste trecho entre Londrina e Cambé. O motorista do caminhão atingiu a traseira da moto e teria saído do local sem prestar socorro à vítima. O impacto foi tão forte que esse homem teve traumatismo craniano. Durante a madrugada, veio a notícia de que ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A gente encontrou um paciente com uma suspeita de um trauma craniano bem grave. Ele estava rebaixado, tinha sangue em via aérea, então a gente teve que garantir a respiração dele e tivemos que fazer uma intubação no local. O homem chegou a receber o atendimento dos socorristas do SIAT e do SAMU, devido à gravidade do acidente. Durante o socorro, foi constatado que ele estava sem o capacete, que teria escapado quando ele foi ejetado da moto. Ele estava na moto, né? Então não sei ao certo o jeito que ele bateu ou que o caminhão bateu nele, né? Mas com certeza um trauma de cinemática bem forte. Durante o atendimento prestado ao seu Altair, uma cena comoveu quem estava no local. Familiares fizeram uma oração no entorno da moto. Infelizmente, horas depois, eles foram surpreendidos com a notícia da morte. 18h41 e eu vou ao vivo com o repórter Edson Neves com mais informações sobre esse caso. O Edson, durante a parte da tarde, acompanhou o sepultamento do seu Altair e conseguiu conversar com a família, né, Edson? Exatamente, Buganza, nós conversamos com a tia do Altair, a Roseli, que gentilmente falou com a nossa reportagem. O corpo do Altair ele foi velado no Parque das Alamandas e foi sepultado no cemitério João 23. E aquela questão, né, Buganza, é a tristeza, é a revolta, principalmente pela omissão de socorro por parte do autor deste atropelamento. Como você disse no início da sua fala, né, segundos que poderiam fazer muita diferença no socorro do Altair Dutra de Souza. Então vamos acompanhar agora um trecho da fala da tia da vítima, a Roseli Azarias de Souza. Você está trabalhando, né, voltando para casa, cansado, tudo, aí vem uma criatura dessa, passa por cima, arrasta, não para, não socorre, ninguém sabe, ninguém viu, né? Então eu espero que alguém que tenha visto, alguém que tenha filmado de alguma maneira, tal, porque nada fica impune. Eu acho que de alguma forma alguém viu, né? Que alguém denuncie, né? Porque é terrível. Para a família é muito triste, imagina. Filha, esposa sofrendo do jeito que está, perde o rapaz com 51 anos, né? Então é bem complicado, assim, tá bem difícil para a família.
Não é fácil, então eu espero que essa criatura que fez isso, se estiver vendo, que tenha consciência, né? Que vá, que se apresente, que se defenda, que fale o que aconteceu, porque terrível, nossa, é muito difícil, muito 18h43, vou voltar a falar com o Edson. Até aqui, Edson, poucas informações a polícia tem sobre quem seria esse motorista ou até mesmo sobre esse veículo, né? A polícia ainda começando uma investigação. Exatamente, Buganza. Inclusive, o cunhado da vítima, ele foi até um ferro velho próximo ali ao pontilhão da 445, onde foi registrado este atropelamento, para buscar algumas imagens, para obter possivelmente algumas informações a respeito do caminhão, mas ainda nada muito concreto. Inclusive, o cunhado, ele não quis gravar entrevista conosco, mas deu essas informações de que agora iria encaminhar esse material à Polícia Civil, que vai ficar então responsável por essas investigações e a possível identificação do autor deste atropelamento e, infelizmente, mais uma vítima da irresponsabilidade no trânsito. Buganza. Com certeza, Edson. Obrigado mais uma vez pelas informações. Qualquer momento eu volto com você aqui. Mais uma vez, os meus sentimentos à família do seu Altair. E quantos acidentes a gente tem mostrado essa semana, nos últimos meses, o quanto tem aumentado o número de motoristas que atropelam, que provocam um acidente batendo em outro carro, em outra moto, enfim, e fogem do local. A gente está tentando resolver um ainda, que é o caso do Rodinaldo, do menino, que o motorista permanece foragido depois de atropelar e matar a criança. E já surge outro, que agora é o caso do seu Altair. E aí eu fico me perguntando, como é que um motorista como esse consegue chegar em casa da noite de ontem, guardar o caminhão na garagem, colocar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo, sabendo que tirou a vida de um pai de família? Como é que tem a capacidade de fazer isso? Realmente eu não sei. Depois se apresenta e fala que ficou com medo, que foi um acidente. O acidente pode acontecer. Agora, se ele tivesse parado o caminhão, por exemplo, e chamado o socorro, se não tivesse que outra pessoa passar pelo local, ver o seu Altair caído e chamar o SEAT, o seu Altair poderia estar vivo. E o acidente pode acontecer. A gente está passível. A partir do momento que você senta ali no banco do motorista, você vai poder provocar um acidente sem você querer. O nome já é acidente. Agora, o que não pode a gente aceitar são tantos e tantos casos assim, de motoristas que fogem sem prestar socorro, de motoristas que se apresentam 2, 3 dias depois e aí com um advogado, e ficar por isso mesmo. Mais um caso que aqui a gente vai ter que ficar insistindo, brigando, buscando a família para ver se é feita um pouco de justiça aqui no nosso país. Agora é 18h46. Se você tiver alguma informação, entre em contato com a polícia 190 181.